O Brasil nasceu livre, ou apenas mudou de dono. Em 1822, o país assistiu a um dos momentos mais simbólicos de sua história. Um príncipe às margens de um rio, uma espada erguida, um grito que atravessou os séculos. A cena ficou eternizada em pinturas, livros didáticos e discursos oficiais. O Independência, ou Morte, virou um marco fundador, quase sagrado. Mas a história real raramente cabe num quadro. Por trás do gesto dramático, existe uma pergunta que atravessa gerações. O que realmente mudou naquele 7 de setembro? A resposta exige ir além da cena, além do herói e além do mito. A independência do Brasil não foi uma explosão popular, não foi fruto de um levante nacional, nem de uma revolução social. Ela foi um processo político conduzido de cima para baixo, negociado entre elites, cuidadosamente planejado para evitar rupturas profundas. Durante mais de 300 anos, o Brasil foi uma colônia construída para servir, produzia matérias-primas, exportava riquezas e importava ordens. A sociedade era rigidamente hierarquizada. No topo, grandes proprietários de terra e comerciantes ligados à coroa. Na base, uma imensa população escravizada e marginalizada. Essa estrutura não era um detalhe, era o próprio alicerce do sistema. Quando a família real portuguesa desembarcou no Brasil em 1808, fugindo das tropas de Napoleão, o cenário mudou, mas não da forma como muitos imaginam. O Brasil deixou de ser uma colônia periférica e passou a ser o centro do Império Português. Pela primeira vez, decisões importantes eram tomadas em solo americano, os portos foram abertos, novas instituições surgiram, cargos públicos se multiplicaram, a economia se expandiu, o comércio cresceu e a elite local prosperou. Mas nada disso foi pensado para democratizar o poder ou melhorar a vida da maioria da população. O povo continuava fora do jogo. Dom Pedro cresceu nesse ambiente, um príncipe formado no Brasil, moldado por uma cultura política autoritária, patrimonialista e profundamente desigual. Para ele, governar não era um contrato social, era um direito natural. Quando, após a Revolução Liberal do Porto, Portugal tentou reverter as mudanças e recolonizar o Brasil. Exigindo o retorno do príncipe e o fim das autonomias conquistadas, a elite brasileira reagiu com rapidez. Não por ideais iluministas, mas por autopreservação. A independência passou a ser vista como a solução perfeita. Separar-se de Portugal sem ameaçar a ordem social. Manter a escravidão. Preservar os latifúndios. Garantir que o poder continuasse concentrado nas mesmas mãos, agora sob um novo rótulo. Dom Pedro era pai cacheve desse acordo. O famoso grito do Ipiranga não foi acompanhado por multidões. Não houve participação popular significativa. A maioria da população sequer tinha noção do que estava acontecendo. Escravizados continuaram escravizados. Indígenas continuaram expulsos de suas terras. Trabalhadores pobres seguiram sem direitos políticos. O Brasil tornou-se independente, mas não se tornou igualitário. Mudou de status jurídico, não de estrutura social. Pouco depois, Dom Pedro foi coroado imperador. A escolha não foi casual. Uma monarquia forte e centralizada parecia a melhor forma de manter o território unido e evitar revoltas regionais. Uma república poderia significar instabilidade, participação popular e perda de controle. A Constituição de 1824 consolidou esse modelo. Ela criou o poder moderador, um instrumento que colocava um imperador acima do legislativo, do executivo e do judiciário. Na prática, o imperador era o árbitro supremo do sistema político. Era uma independência com freios muito bem definidos. Além disso, a ruptura com Portugal teve um custo alto. O reconhecimento da independência só veio após o pagamento de uma indenização milionária. O Brasil, recém-criado, não tinha recursos. A solução foi recorrer a empréstimos ingleses. O país nascia endividado. Portugal deixava de ser o tutor político, mas a Inglaterra assumia o papel de principal parceira econômica. O modelo exportador se mantinha, a dependência externa continuava e a lógica colonial seguia viva, apenas adaptada a um novo cenário. Enquanto isso, a vida da maioria da população permanecia praticamente
inalterada. A escravidão continuava sendo o pilar da economia. A concentração de terras seguia intacta. O Estado imperial funcionava como escudo para proteger interesses antigos com uma linguagem moderna. O Império do Brasil nasceu conservador por decisão consciente. Dom Pedro I, apesar de símbolo da independência, rapidamente se tornou um governante contestado. Liberais criticavam o autoritarismo. Províncias reclamavam da centralização excessiva. Jornais atacavam o imperador. Revoltas começaram a surgir em diferentes regiões do país. A unidade nacional era frágil. O imperador governava mais pela imposição do que pelo consenso. Seu temperamento impulsivo, suas decisões personalistas e seus conflitos constantes desgastaram sua imagem. O herói do Ipiranga passou a ser visto como um obstáculo à estabilidade política. A crise se aprofundou, perdeu o apoio das elites, do exército e da opinião pública. Em 1831, menos de uma década após proclamar a independência, Dom Pedro I abdicou do trono. O gesto foi simbólico e revelador. O homem que personificou a independência deixou o país de forma abrupta, entregando o poder a um herdeiro criança e a um sistema político instável. O império seguiu, mas mergulhou em um período de regências marcadas por revoltas, disputas regionais e incertezas constantes. A promessa de liberdade não se concretizou. O que restou foi um país soberano no papel, mas profundamente desigual na prática. Um Estado nacional, que manteve as bases coloniais. Um sistema que mudou bandeiras, títulos e discursos, mas preservou a essência do poder. A independência brasileira não foi uma farsa absoluta, mas também não foi uma libertação completa. Ela foi um acordo, um pacto silencioso entre elites para evitar transformações profundas, uma ruptura controlada, feita para que tudo parecesse novo, sem deixar de ser antigo. Talvez essa seja uma das marcas mais persistentes da nossa história. Um país que troca símbolos, mas conserva estruturas, que proclama mudanças, mas carrega continuidades. Assim nasceu o Império do Brasil. Livre no nome, antigo na forma, e a pergunta permanece, atravessando o tempo. O Brasil nasceu livre, ou apenas mudou de dono? Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até breve.